Olá, amigos da família Sampaio, diretos e indiretos, agregados, tudo bem com vocês? A pedido do meu amigo Lorival, eu estou gravando esse pequeno vídeo que é também um resumo de algumas ideias que eu e alguns amigos tivemos a partir do pedido do Lorival para vocês aí, para utilizar melhor as suas terras, para a gente fazer parcerias, ou seja, aproveitar melhor o uso das suas terras aí em Capivari. Antes de tudo, eu quero frisar que, como eu e Lorival temos uma passagem pelos Estados Unidos, isso nos fez ter algumas coisas em comum. Uma delas é principalmente que homens negros, pessoas da comunidade negras, devem se ajudar. Eu estou falando isso porque o meu intuito primeiro é realmente ter algumas pessoas da comunidade negra, seja elas aqui da cidade de São Paulo, de fora de São Paulo, tendo melhores oportunidades, tanto de vida como de desenvolvimento econômico. Então, esta é a primeira razão que a gente está trazendo esse projeto, tá? Até para evitar algum mal entendido de aproveitamento ilícito, alguma coisa assim. Eu tenho um passado aí que pode, vocês vão conhecer um pouco mais à frente, que pode falar bastante sobre quem eu sou e qual é a minha intenção junto com algumas pessoas que eu trago junto para esse projeto. Vou até colocar o óculos aqui para chegar mais, a idade vai chegando, então já viu, né? Então esse é um resumo do projeto que a gente tem para a Vila dos Sampaios, né? Que chamamos aí da terra de Capivari, chamamos de Vila de Sampaio. Está bem resumido, eu posso passar esses aí um pouco o projeto mais amplo para vocês um pouco mais tarde, né? Então, esse sou eu, é um pouco do que eu faço, sou jornalista, também tenho pós em ciência política e eu estou terminando meu curso de economia aí. Sou editor também, tenho uma editora que fala tenho produtos que falam para a comunidade negra, trazendo a parte cultural e social também. Sou empresário, já que eu tenho a minha editora e outros negócios. Sou empreendedor social, tenho uma organização não governamental que trabalha com o desenvolvimento econômico da população negra e também sou ativista político e social. Então, essa aqui é uma proposta de organograma que nós fizemos para uma associação. Você que você já tem associação, e como eu também trabalho com a questão do incentivo de associações para a população negra, para pessoas negras, então está aqui um pouco do resumo que tem isso. Tudo isso eu vou passar rapidamente, apenas para vocês terem uma ideia, e aí a gente pode aprofundar no futuro encontro, né? Eu já tive um encontro com duas pessoas que foram apresentadas pelo Lorival, uma deles acho que é a prima dele, né, estava como presidente, agora eu não sei como ela está, e nós já levamos essa proposta aí de melhorias, de utilização das terras e também de organização da sua organização. Então, aí também um resumo das primeiras providências que teriam que trazer como organização, que é a apresentação da primeira proposta, a apresentação da primeira proposta a órgãos públicos, a partir do momento que vocês quisessem elaborar isso com a gente, né? Um planejamento de etapas, um início de etapas, ou seja, formar um calendário. Eu acho que o mais importante agora é pensar em possibilidades de uso, né? É, a partir do momento que o Lorival já tem um projeto há muito tempo, um bom projeto básico elaborado, né? Então, qual foi o conceito que nós utilizamos para a utilização da terra de vocês? Corporativo, cultural, comercial, de lazer e social, né? Nós somos negros urbanos, ou pelo menos uma boa parte da família, pelo que o Lorival me disse, são pessoas urbanas. Então, nós tiramos dessa aí um pouco da questão de plantação, porque isso você tem que trazer de nascença. É muito difícil para nós, negros ou pessoas urbanas, começar a plantar de uma hora para outra. Isso tem todo um know-how, uma vida de prática desta modalidade econômica, né, que é o plantio, viver da área rural. Então é muito difícil, não é fácil fazer isso de uma hora para outra. Né? Já é difícil para quem faz há muito tempo, ainda imagina para a gente que vai aprender agora. Então nós pensamos alguns usos diferenciados para essas terras. Né? Por exemplo, na parte corporativa, fazer uma vila residencial para a família, que pode também ser estendido como um empreendimento para pessoas de fora.
Eu sei que as áreas quilombolas elas não podem ser vendidas, mas pode ser também aí como uma concessão de uso. Existem vários modelos. A terra não deixaria de ser da família Sampaio, mas uma parte dela poderia ser utilizada para moradias de aluguel, também para um uso durante algum determinado tempo. Vários usos que a gente pode pensar aí para essas áreas, para essa área da família, a partir do momento que a gente pensa em residenciais. Tá? Uma boa, como eu já disse, uma parte para a família e a outra parte aí para usos de aluguel, para uso temporário. A gente pode pensar em vários modelos. Dentro do uso cultural é usar essa cultura quilombola, né? Todo esse histórico de quilombola, da comunidade negra, para ser um atrativo. Poderemos fazer um museu, poderemos fazer um passeio cultural, tem várias maneiras da gente pensar isso de maneira a utilizar a possibilidade de uso cultural. Depois tem a área comercial, uma parte da terra pode ser alugada para pequenos negócios. Eu visitei o Lorival e visitei a terra, eu sei que aí tem uma carência de comércios, de farmácia, de pequenos hospitais, centro médico, centro comercial, que pode inclusive ajudar no desenvolvimento não só das terras, mas também de toda a área. Né? E a partir do uso comercial e a partir do aproveitamento da família Sampaio. Então, a família poderia ser um primeiro ato de desenvolvimento, seria o vértice de um desenvolvimento econômico para toda a região onde estão as suas terras. Né? Também a gente pode pensar na possibilidade de uso para lazer, e aí pensando em criação de resort de esportivos. Eu, por exemplo, gostaria muito de ter, como por exemplo a região ali de Jundiaí, o Corinthians utiliza muito aquela área para fazer integração de equipe. Então lá você tem campos de futebol que o Corinthians aluga para fazer o engajamento, né, que a gente fala na área esportista, fazer uma pré-temporada, inclusive. Então, isso seria muito interessante. No meu caso, eu sou ex-atleta de basquetebol. Poderia ser muito interessante você pegar as equipes, eles passarem 2, 3 semanas fazendo o entrosamento das equipes e, logicamente, treinamento. Né? Isso não é muito caro, viu? É só, principalmente para coisas curtas, criação de chalés, pequenos apartamentos, isso é muito fácil de fazer. O mais difícil vocês já têm, que são as terras. Né? Uma possibilidade social, que a própria associação prestar serviço na área de saúde, por exemplo, que é a posto de atendimento básico, UBSs ou UPAs, aqui na cidade de São Paulo a gente tem bastante UPAs, né? Centros escolares, então tudo isso poderia ser uma prestação de serviço da própria associação. Aí, se a gente está pensando em área rural, fazer escolas agrícolas, né? Pensando nesse mundo que está passando por mudanças climáticas, então, além de uma escola de agricultura, aí sim, pequenos modelos, uma parte da terra ser feita para a escola, para a gente ter pequenos plantios para as pessoas, as escolas utilizar a rede escolar, ensinando as crianças da região, mas também ensinando como uma questão de empreendedorismo, para aqueles que quisessem plantar para fazer essa escola, né? E pensando também em projetos de sustentabilidade ambiental. Aí um pouquinho do que é a importância de uma comissão executiva, a partir de sendo coordenada pela associação, né? Que é, por exemplo, você ter uma organização, e aí vocês podem fazer parceria com outras organizações, sendo privadas ou sociais, que podem tocar esse projeto. E a associação, ela ser a mandante. Então, você tem uma diretoria administrativa, um conselho formado pela diretoria da Associação da Família e que comanda a executiva. Aí seria um engenheiro, seria um arquiteto, seria uma pessoa que administra a escola. Tudo isso servindo à associação. Aí um pouco, agradecer um pouco da oportunidade que o Lorival está nos dando, né, de trazer isso. A gente tem isso muito, tanto pela uma parte comercial, mas principalmente pela uma parte comunitária de negros ajudando negros, né? E aí um pouco da equipe. Tem o Glaucio, que é o mestre de obra, que faz
toda aqui na cidade de São Paulo. Ele trabalha com construção de shoppings, grandes estabelecimentos, plantas comerciais, de edifícios comerciais nas regiões mais caras aqui da cidade de São Paulo. Ele é o responsável por tocar esse tipo de obra. Eu que faço a parte de interlocução, de relações institucionais com prefeituras, com outros órgãos, também com a parte política que é necessário, e a parte um pouco mais prática das obras, que é o Samuel. É um engenheiro e arquiteto que serve Sabesp, serve a metrô de São Paulo, e também faz obras aí para a parte privada, para grandes obras, conjuntos de apartamentos, médios e grandes apartamentos. Ele já fez Minha Casa Minha Vida para o governo federal, tem um expert aí de mais de 20 anos, né? Também trabalhou como subprefeito aqui na cidade de São Paulo, foi chefe de gabinete, entre outras coisas. Eu agradeço muito essa oportunidade, espero não ter me alongado muito, mas eu acho interessante vocês terem esse vídeo aí para vocês saberem um pouco do que se trata esse projeto, que antes de tudo é uma doação nossa aqui de negros para negros, de pessoas que admiram, e eu admiro muito a trajetória do Lorival, que antes de tudo é um amigo meu. Tá bom? Grande abraço a vocês, espero um contato, se quiser a gente pode marcar para nos vermos pessoalmente. Beijo, Lorival, obrigado.